Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o debate de ontem entre Biden e Trump lá nos Estados Unidos, toda a repercussão, as implicações que isso pode ter para o Brasil, não só o debate, claro, não apenas as propostas dele, mas o resultado das eleições. Eu converso agora com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Professora Maristela, boa noite. Boa noite. Bem, nós vimos o debate, já vimos a repercussão, todo mundo achando uma coisa extremamente caótica, né? Muito confuso, Trump querendo tumultuar o tempo todo, falando em cima de Biden. Agora, a conclusão geral, eles conseguiram passar alguma mensagem que possa cativar aquele eleitor que ainda não está convencido, não tomou uma decisão. Mais do que isso, nos Estados Unidos é preciso convencer e votar, não é? Pois é, e parece que não chegaram a convencer, nem Trump nem Biden conseguiram um número maior de votos do que eles tinham antes do debate de ontem. Sabe-se que no segundo período, lá por 45 minutos de tempo de debate, já grande parte dos telespectadores haviam desligado a televisão ou mudado de canal, ou seja, se desencantaram com o debate. Então, essa repercussão, né, foi ruim porque o debate, acompanhando até o fim, quem sabe propostas poderiam aparecer, levando o debate melhor para Trump, melhor para Biden. Então, foi ruim essa coisa do debate não ter cativado o telespectador desde o início, a ponto dele ficar na frente da televisão, dele trazer os filhos, chamar os vizinhos, isso não aconteceu. E também se sabe, pelo que dizem os especialistas americanos, que tanto Trump não conseguiu voto algum porque ficou pregando para convertido, ou seja, falando para o seu próprio eleitor, não aumentando o número de eleitores ontem, e Biden está perdendo uma oportunidade de ouro, que foi o primeiro debate, de mostrar a sua plataforma, a sua campanha, dizer o que ele vai fazer de melhor, como ele vai reconstruir os Estados Unidos depois da pandemia. Nada disso ele fez e também ficou pregando para os seus correligionários que já sabiam, né, daquela cartilha dele, um pouco apoiada no governo que foi passado de Barack Obama. Agora, chama a atenção Trump, porque ele não é uma novidade, ele é atual presidente. Sim. E ele não defendeu propostas, a impressão é que ele queria bagunçar mesmo, pegar alguns pontos falhos aí, se é que a gente pode chamar assim, por exemplo, lembrar que um dos filhos de Biden era viciado em drogas e está tentando superar o problema. Então, isso é uma coisa que não tem a ver com a posição política do pai, né? E ele deu uma escada ali para o Biden, porque ele foi tratar de um tema humanitário, familiar, e o Biden é muito mais humano do que Trump, isso a gente sabe, muito mais simpático, muito mais afável, recolhedor, acolhedor. Então, quando falou no nome do filho dele, ele se saiu até muito bem, porque ele disse, olha, eu, como tantas famílias nos Estados Unidos, quantos pais, né, tenho um filho que luta contra as drogas, mas eu tenho o maior orgulho dele e prezo por ele, sei que ele vai sair dessa situação. Então, isso fez com que o Biden até falasse aí com um contingente enorme de pessoas que hoje são dependentes da droga, estão tentando se sair dessa situação difícil. Oxalá se todos pudessem ter um pai, não precisa ser exatamente com o Biden, mas um pai que não julgasse, um pai que estivesse ao lado. Então, o Trump, foi tão cuidadosa a organização, a produção do debate, que eles tomaram cuidado de fazer um contrato assinado por ambos representantes da campanha de Trump e de Biden, dizendo e confirmando e concordando com as regras, já sabendo de antemão os organizadores do debate que com Trump é muito difícil seguir alguma regra ou estabelecer um protocolo. Eles deviam ter colocado lá que dá para desligar o microfone, né? Poderia, isso, porque o Trump se comporta, e a gente vê cada vez mais, como um menino mimado, assim, que faz beicinho, né? Então ele não olhava para o Biden, tudo que o Biden, cara feia, né? Tudo que o Biden dizia estava errado, tudo que o Biden falava, isso não vai acontecer, é um fraco, é dorminhoco, né? Enfim, isso fez com que o debate caísse muito. O próprio Trump levou o debate para baixo, porque provavelmente Biden chegou com uma outra postura e acabou tendo que mandar ele calar a boca, o que é muito feio num debate, né? Chamou o Trump de idiota, que também é muito feio, mentiroso, racista, quer dizer, teve que apelar para um repertório absolutamente desnecessário e não conveniente num debate desse nível. Então, eu acho que ali, como é preciso dois para dançar o tango, o Biden não encontrou seu parceiro, então descambou também para o baixo nível. Nessa questão de pirracento, Trump está sinalizando que ele pode não aceitar uma derrota. Isso é uma coisa preocupante do ponto de vista institucional. Sim. Lá nos Estados Unidos, eles têm todo um método eleitoral diferente daqui, procedimentos
já tem estados que estão votando, mandando pelo correio. Ele questiona uma prática que é normal nas eleições dos Estados Unidos. Ele recebeu votos pelo correio, não é? E agora ele fica questionando, inclusive Biden tocou muito nesse ponto, se a escolha da nova juíza teria relação com isso, com a possibilidade de a justiça ter que decidir o resultado, né? Tem sim, tem muito visão de futuro próximo do Trump, quando ele faz questão de nomear uma juíza para o lugar da Ruth Ginsburg, porque ele precisa ter maioria na Suprema Corte. E se ele conseguir levar mais um, ele passa a ter 6 ao lado dele, numa futura discussão que poderá chegar ao Poder Judiciário, à Suprema Corte, relativa às eleições. Vamos lembrar que em 2000, quando estavam concorrendo o Bush Filho e o Al Gore, na Flórida, que é um dos maiores colégios eleitorais dos Estados Unidos, o Al Gore tinha ficado na frente. E houve uma discussão que chegou ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário Supremo, a Suprema Corte Americana anulou alguns votos que tinham sido feitos pelo correio, onde havia imprecisão quanto à assinatura, ou a pessoa não havia preenchido o requerimento corretamente, e esses votos, que então eram favoráveis a Al Gore, acabaram sendo anulados, e aí levou o Bush a uma pequena vantagem, foi uma vantagem pequeníssima, mas com uma decisão da Suprema Corte, então o Bush Filho ganhou a eleição e Al Gore foi para casa. Então, o Trump sabe desse precedente, sabe que o sistema de votação pelo correio nos Estados Unidos é extremamente complexo, é obsoleto, é injusto, estranho, não é? porque cada estado da federação pode regulamentar ou regularizar como o voto pelo correio é feito. Mas não há uma unanimidade de método. Então, a Flórida é um tipo, no Texas é outro, ou seja, cada lei estadual determina. Via de regra, é um formulário que se pede pelo correio, a pessoa preenche esse formulário, assina e devolve para os correios, ou devolve numa urna antes ou logo depois da eleição. E alguns estados já estão recebendo esses votos Sim, antes dos debates, claro, que é uma coisa muito curiosa, muitos já né? votaram. E a grande, digamos, celeuma que o Trump traz, assim, como se fosse a sua bandeira daqui para frente para tentar anular a eleição se ele não for vitorioso, é o fato de que um americano pode votar pelo correio, Denise, e depois no dia ir lá na urna e votar também. Porque ele mandou pelo correio e ao mesmo tempo estava ali. Não há dupla checagem, demoraria muito para fazer essa dupla checagem. E isso é que digamos, a grande preocupação de Trump. Mas na verdade ele chegou a mandar fazerem isso, né, para ver se o favorece. Exatamente. E no final ele ganha argumento para poder questionar na justiça, né? Ele pediu, inclusive, que as pessoas fizessem. Olha, você votou pelo correio, não confia, mas vai lá votar. Pega o seu recibo. Então, essa possibilidade de voto nulo acontece em todas as eleições nos Estados Unidos. Há uma margem pequena de votos que são tornados nulos. Entre 100, 200, 300, não mais do que isso. 100, 200, 300 votos nulos não levariam a derrubada de um candidato que estaria na frente se não fosse aqueles votos anulados. Então, não é, na história dos Estados Unidos, a anulação de votos não é tão grave assim, exceto o caso de Bush Filho e Al Gore nos anos 2000. Quando a diferença é muito pequena. Agora, das poucas coisas que se pôde apresentar em termos de proposta ontem, Biden chamou a atenção da questão ambiental. Ele estava criticando Trump pela posição toda que ele tem, do pouco compromisso, de não reconhecer aquecimento global, os incêndios na Califórnia e tal. E aí sobrou para o Brasil. Sobrou. A nossa floresta, né, que está sendo Podia destruída. não ter sobrado para nós. Citou o Brasil. Além da China, foi citado o Brasil também. Isso significa que o Brasil pode ter dificuldades no eventual governo Biden? Primeiro que, de tantos exemplos, né, o Biden vai citar esse, quer dizer, foi muita falta de sorte nossa num primeiro debate. Mas, por outro lado, foi muito bom para que as autoridades brasileiras, o Executivo e o nosso Ministério das Relações Exteriores, prestem mais atenção nessa campanha de difamação contra o Brasil no que diz respeito ao tratamento que o Brasil dedica ao seu meio ambiente, às florestas, etc. Então, isso está na campanha, né, no programa de um candidato à presidência dos Estados Unidos. Então, vamos trabalhar para melhorar essa imagem. Mas, por outro lado, ele já sinalizou, Biden, de que se ele for o presidente dos Estados Unidos, ele vai ter uma quantia bem expressiva de dólares para dar para os países se recuperarem o seu meio ambiente e estarem de acordo com o protocolo de Paris, com o Acordo de Paris. Por outro lado, sofrerão sanções. Ele não usa a palavra sanção, ele diz consequências. Ele
ele tomou esse cuidado. Os e países, seria por aí mesmo, seria sanção. Foi muito, digamos, foi muito preciso essa observação dele, porque ele disse, aqueles países que assim não se comportarem sofrerão as consequências. E consequências chega para nós no Brasil com um sinal de alerta. Vamos prestar atenção, porque mudando a presidência, se mudar, Biden vai olhar para o Brasil com um pouco mais de preocupação e poderá, sim, fazer retaliações comerciais, econômicas contra o Brasil se as coisas continuarem assim. Agora, o Brasil sofre ameaça desse tipo também em relação à Europa. A Europa Sim. tem cobrado muito uma posição diferente do Brasil em relação ao meio ambiente. Hoje, o presidente Bolsonaro até se manifestou numa questão específica da ONU referente ao meio ambiente e quis defender a posição que o Brasil vem assumindo, mas o fato é que o Brasil tem recebido críticas crescentes em relação aos números que apresenta de desmatamento, de incêndio e tudo mais. Então, acho que é uma questão global, mais do que dos democratas nos Estados Unidos. Né? O Brasil tem que humildemente reconhecer que nós perdemos a guerra da retórica, né? Essa linha de argumentação, ela está perdida, porque eles não acreditam nessa linha de argumentação. Então, nós temos que mudar a retórica, temos que explicar melhor o que estamos fazendo em proteção ao meio ambiente, o que vamos fazer, os recursos para onde estão indo, que nos interessam muito e são fundamentais os investidores estrangeiros. Nós precisamos usar uma retórica de menos confronto, dizer, não, mas isso não é verdade, isso é mentira, não. Nós temos que baixar um pouco o tom, né? Mostrar resultado também, né? E melhorar a retórica para poder ir ao encontro do investidor, ao encontro das outras nações, do que de encontro, como nós temos feito. Porque nessa questão das relações internacionais pega muito também do lado das relações comerciais. Claro, e algumas empresas brasileiras já sofrem problemas de sanções porque exigem aquele carimbo aí de qualidade porque ambiental. Os investidores, né, os investidores estrangeiros, eles investem em empresas que estão em países onde regras de direitos humanos são observadas, a questão ambiental é observada. Ele nem pode, o investidor, até por orientação do seu próprio executivo da empresa, investir em países, ou investir em empresas que estão em países que não comungam com essa prática de proteção dos direitos humanos, do ambiente, etc. Então, naturalmente, o investidor se afasta. E não dá para dizer que nós não precisamos, porque nós precisamos sim dos investidores. Exatamente, os investidores que podem alavancar investimentos importantes aqui no Brasil, resultados de comércio. Agora, Estados Unidos, China, Estados Unidos e outros países, pode mudar essa balança, esse equilíbrio com a vitória dos democratas, se ocorrer? Sim, provavelmente vai haver aí uma mudança na condução da política externa americana, na medida que Trump, no primeiro mandato, aí na primeira temporada dele, quando ele se elegeu presidente a primeira vez, não sei se vai a segunda, mas a primeira, a campanha dele era America First. Então, isso significa Estados Unidos primeiro. Isso significa, na política externa, na condução das relações internacionais de um país, significa isolacionismo, né? E saída do multilateralismo, o que ele fez saindo de acordos internacionais importantes, como o de Paris para a proteção ambiental, como o do Irã para a não proliferação de armas nucleares, esvaziou a Organização Mundial do Comércio do que ele mais pôde, ou seja, ele deixou claro que o negócio dele é os Estados Unidos. E teve a guerra comercial, não é, com a China ainda. E agora, nessa disputa, né, de America First, qual é o slogan dele para esse segundo mandato, se houver? Em busca da grandeza. Então, em busca da grandeza vai significar um grande confronto com a China se o Trump vencer. Se o Trump não vencer, se for Biden, haverá aí uma volta àquela política externa do Barack Obama, de multilateralismo, fortalecimento das organizações internacionais, ajuda aos países em desenvolvimento. Nós vamos ver uma mudança da qual todos nós, países em desenvolvimento, vamos nos beneficiar. No que diz respeito ao Brasil, só temos que melhorar um pouquinho o tom, né, da conversa. Agora, estamos chegando quase ao final e fica aquela relação muito em aberto, sem saber exatamente para que lado que vai, Estados Unidos e Rússia, não é? Você falava da intervenção da Rússia nas eleições a favor de Trump. E eles vêm num embate, numa situação complicada desde então, né? É uma relação, até o Biden ontem se aproveitou um pouco disso e disse, olha, Trump, quanto a você, não sei se você é amigo do Putin, se não é amigo do Putin, parece que você é amigo do Putin. E aí o Trump
vira assim, faz aquele beicinho de menino mimado, como quem diz, esse é um assunto que não interessa a você, né? É muito esquisita essa relação do Trump com o Putin, mas o que se sabe é que há sim uma relação, não de amizade, mas de proximidade com o Putin, e há muito em comum nessas duas personalidades, né, Putin e Trump, mais do que ódio. Então, se ele, de algum momento, o Trump demonstra que está brigando com a Rússia, na verdade, quando ele pega o telefone celular para falar com alguém, um desses alguém é o Putin, há uma relação próxima. Com a Rússia, as relações vão, digamos, esfriar, se for Biden, ficarão só no plano da diplomacia mesmo, e não mais que isso, e continuando o Trump, ele vai se sentir muito mais incentivado para manter essas ligações perigosas, né, com Putin, com a Coreia do Norte. Então, vai ser emocionante. As eleições são emocionantes. Doutora Maristela Basto, professora de Direito Internacional da USP, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação. Uma boa noite. Laerte.